Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A sua consulta com hora marcada, consulta ao doutor está no ar. Excelente semana para nós. Aproveita, claro, para te perguntar, aproveitou o final de semana para descansar ou acabou se cansando ainda mais? E, gente, a segunda-feira finalmente chega, trazendo aquela notícia de que o período de descanso acabou e que é hora de encarar as obrigações, a rotina, as necessidades diárias da família, enfim, todas as exigências a que a cada segunda-feira nos traz, não é verdade? E aí, esse é um dia clássico que muitas pessoas sofrem com a famosa síndrome de segunda-feira. Algumas pessoas têm, inclusive, gente, sinais físicos, sintomas físicos já na noite de domingo. Começa aquela taquicardia, aquele pensamento, aquela falta de sono, enfim. E em busca de ajudar estas pessoas que sofrem com a famosa síndrome de segunda-feira, que a gente traz a nossa saúde mental para o foco a cada segunda-feira aqui no Consulta Doutor. E hoje nós vamos trazer um olhar especial para os nossos estudantes. Pois é, a gente vai olhar com mais cuidado para a saúde mental das pessoas que estão aí nessa fase da vida, encarando os estudos. Estudar, pessoal, é um ato de coragem. A gente aí que já passou por isso há um bom tempo, eu tenho certeza que você, assim como eu, vira e mexe a corda pensando assim, nossa, e aquela prova que eu achei que eu tinha que estudar e não estudei, que não sei o que, você acorda e fala assim, gente, mas já tem tempo que isso aconteceu. Pois é, gente, são aí os sinais da nossa saúde mental chegando à tona. E a gente traz o quê? Esse período desafiador, porque você precisa de muita disciplina, de muita resiliência, de muito foco e de o quê? Inteligência emocional para lidar com tudo isso. Agora, no final de semana, muitos estudantes vão encarar uma prova que é decisiva, né? Que é o Enem já batendo aí a porta. Dia 9 acontece a primeira etapa e a gente busca trazer aqui, além de tudo, gente, insights, dicas de como essas pessoas, de como os nossos estudantes podem, é claro, se preparar. E mais ainda, como os familiares podem ajudar nesse momento. Porque muitas vezes a gente vê aquele jovem ali sofrendo e fica pensando, poxa, eu gostaria tanto de ter uma palavra de conforto, alguma orientação, dizer algo que ele possa fazer que vá mudar o rumo da vida dele, do dia dele, mas muitas vezes nos faltam palavras e às vezes até conhecimento. Então, em busca disso que a gente traz a saúde mental dos nossos estudantes para esse bate-papo de hoje. Se você lembrou de alguém a quem essa consulta é necessária e importante, estamos em transmissão ao vivo pelo site que é www.hittv.com.br. Clica lá e já compartilha o nosso link de transmissão com quem passou agora pela sua cabeça, porque queremos chegar com informação de qualidade para quem precisa. Também te convido, é claro, a você participar aqui do nosso bate-papo. Traz para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 33 37 5886. Caso você não queira se expor, eu te lembro que você pode encaminhar para a gente uma mensagem explicando isso, que a nossa equipe, a nossa produção vai tomar todo o cuidado e manter a sua mensagem anônima. Combinado? Também te convido a participar da nossa clássica enquete que já está a todo vapor aonde? No nosso Instagram, @consultaodoutorhittv. Diretor João Capellini, excelente tarde para nós. Vamos então começar mais uma semana de Consulta ao Doutor com tudo. Coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Vamos lá, cuidando da saúde mental dos estudantes. Qual atitude é mais importante no apoio? Na sua opinião, se mostrar aberto ao diálogo, criar e exigir ali uma rotina que seja equilibrada, ficar atento a mudanças de humor, tentar entender um pouco se mudou o comportamento, como é que ele está. Não sei muito bem como ajudar. Queremos a sua verdade, nada além dela. Então entra lá e participe, que a gente vai, é claro, avaliar quais foram as alternativas mais votadas e trazer para você o conhecimento que a gente precisa. Vamos então conhecer quem são os nossos participantes, os nossos convidados desta tarde. Karine Valdres, professora e auditora fiscal, atua na área há 15 anos e considera a docência como parte de sua essência. Destaca como um grande diferencial a base científica que aplica nas suas aulas. Entre os principais desafios, chama a atenção para o enfrentamento das informações falsas que circulam entre os estudantes, muitas vezes responsáveis por gerar ansiedade, desmotivação e insegurança no processo do aprendizado.
E agora a gente conhece um pouco mais do Marcelo Barbosa, psicanalista. Com 6 anos de atuação, dedica-se ao estudo dos impactos mentais causados por ambientes de vulnerabilidade social, especialmente nas favelas. Sua escolha profissional surgiu de uma transformação pessoal, que o levou a trabalhar com autoconhecimento e superação. Diferencia-se por pesquisar e debater como a estrutura urbana irregular pode gerar doenças físicas, mentais e sociais, propondo soluções de longo prazo por meio de palestras, consultorias e também atendimentos analíticos. Muito obrigada pela presença de vocês para esse bate-papo tão necessário. Sejam muito bem-vindos. Prazer. Prazer. Vamos embora. Vamos embora, gente. Porque quando a gente fala de educação, a educação tem um poder que é de fato transformador, né? Ela pode abrir portas, ela pode mudar realidades, ela é um mar de oportunidades, é claro, para quem tem acesso, não é verdade? Super verdadeiro, Dani. E a clínica psicanalítica tem uma experiência que envolve a saúde mental que mostra o seguinte, os ciclos de estudo. Então, por exemplo, quando a gente vai para a educação infantil, a gente conseguiu, né, depois de muita luta, que a criança é um ser de direito, um sujeito de direito, e ela aprende brincando. E depois isso vai mudando. Aí vai para o ensino fundamental, ela tem uma quebra, uma ruptura de ambiente, que depois vai para o ensino médio. Então, o que acontece? Nas experiências do que eu já trabalhei, a gente observa assim que o estudante, e aí a gente tem que ir lá para trás, né, porque a gente estuda um pouco essa parte do comportamento inconsciente, ele resiste porque ele não consegue identificar que não é hora mais de brincar. A partir do ensino fundamental, você já tem uma nova estrutura. E principalmente dependendo do modelo de escola, e aí o meu nível de estudo é a escola pública, a criança ela já perde o encanto do que é brincar. Então ela já vai para uma fase adulta, ela recebe cobrança de vida adulta, né? E muitas vezes ela não vai saber lidar. Então isso é algo que a gente percebeu. Então uma resistência de sair da educação infantil, do brincar. Naturalmente a gente faz isso. Nossa, como eu gostava da fase da infância, né? A gente tem isso. E a outra é uma transição que não acontece adequadamente. E aí a gente está falando talvez do sistema ou da relação de núcleo familiar. E um outro é o próprio comportamento do estudante de desamparo. Então assim, eu queria estar lá atrás, eu não consigo, mas eu não tenho um sistema, alguém que me incentiva, então eu não quero mais fazer. E aí é onde vem ali a falta de qualidade, né, de estratégica, de saúde mental, enfim. Eu acho que quando a gente pensa nessa questão de saúde mental, levando em consideração o que ele trouxe, né, sobre essa diferença entre o ensino público, o ensino particular e os grandes desafios inerentes de cada espaço, né, de cada cenário, de cada contexto onde o aluno está inserido, né? A questão familiar tem um peso extremamente importante também, não é? Sem dúvida. E na minha percepção, acho que não muda em relação à escola particular, não. Essa ruptura também acontece, tá? E os pais também ficam despreparados. Eu tenho uma filha de 9 anos que está numa escola particular, né? Por isso que eu falo. Então, muitas vezes, você inclusive presencia pais que não lidam bem com as cobranças que os filhos possuem. E aí fica aquele embate com a escola. Exatamente, né? E aí a criança fica ali no meio, entendendo que de um lado tem uma escola cobrando e do outro tem um pai que tá tentando ficar do lado dela. E aí ficam 2 contra 1, e aí não é saudável, não é uma relação saudável, né? Então, realmente, é um prisma que a gente tem que abordar. Eu acho que toda a comunicação de educação, ela poderia ter um olhar melhor para isso, né? Para essa gradação na cobrança. Sem dúvida, isso faz parte. A primeira prova que a minha filha fez, ela pegou recuperação. Eu não estava preparada para estudar com ela. Sabe assim? Isso aconteceu faz 3 anos. Ela tem 9 anos. A primeira prova. A primeira prova faz 2 ou 3 anos. Tá. E aí marcou a prova. Eu sinceramente, eu não tinha acompanhado o calendário de prova. Vacilei. E olha que eu trabalho com educação. Vacilei. E aí, mamãe, eu tive prova na escola hoje.
E tadinha, como é que ela vai estudar sozinha com 6, 7 anos? Aham. Não sabia, nem. E eu também não me dei conta. Enfim, pra você ver, uma pessoa que trabalha com educação tomou um susto. E aí depois ela pegou recuperação, estudou. Hoje em dia ela é uma excelente aluna. Mas imagine, uma pessoa que, né, num outro contexto, um pai que não tá antenado, é difícil. Eu gostaria, mesmo. inclusive, então, de pegar o gancho dessa experiência que você Claro. trouxe pra gente, para questionar, assim, porque você falou, hoje em dia ela é uma excelente aluna e deu tudo certo, mas essa experiência não poderia ter tido o efeito inverso na vida dela? Olha, eu acho que eu sou uma pessoa que olha para esses, até por ter estudado, eu olho para os eventos pontuais de uma pessoa, de uma criança, e eu evito transformar com tudo no olhar do trauma. Tá, Sabe? perfeito. Então, quando alguém me fala assim, professora, quando eu era criança, eu tive uma situação na escola que um professor falou que eu nunca ia ser boa na vida porque eu era ruim em exatas, por exemplo. Eu sempre tento contextualizar isso, porque a gente não pode também responsabilizar uma ou um evento por toda uma situação na vida de uma pessoa, certo? Então, nesse contexto da minha filha, poderia realmente ter se tornado uma situação complicada. Mas ela é uma criança e ela também é sujeita, né? Ela é um sujeito de sofrimentos. Sofrimentos moldam uma educação, né? Não são só coisas boas. Então, para falar a verdade, eu acho que vai muito mais do significado que a família dá, que a escola dá. Olha que legal. Né? Não é uma prova que a criança vai mal que vai transformar o futuro dela num futuro, né? Vai ser uma sentença pro futuro dela. Então, eu acho que é muito mais o que se faz com aquele evento do que o evento em si. Eu encaro dessa maneira. E eu acho que a gente, como um todo, tem que encarar a vida dessa maneira, né? Porque a gente não tem controle dos eventos, muitas vezes. Que bacana esse olhar. Muito bacana, muito importante. Na sua opinião, você acha que quais são os grandes desafios vividos pelos nossos estudantes hoje? Grandes desafios. Eu acho que nessa reflexão, né, então da gente entender que ele já sofre por causa de estrutura anterior, né, então assim, dessa resistência, dessa transição que não acontece e da naturalidade do comportamento de não querer estudar, porque foi o que ela também trouxe. Estudar é trabalhoso. É por isso que eu estou trazendo essa forma da gente pensar, por isso que diminui a brincadeira. Tá. Né? E aí a gente está falando de uma criança que tem que ler, tem que interpretar, e você já está falando que ela tem que se preparar para o futuro. É uma tempestade de ideias e informações que, na verdade, ela trava, né? Ela tem uma tendência a travar. Então, acho que um dos desafios é esse. Então, assim, o estudante ele não entender onde ele está pisando, o que ele está fazendo, por que ele precisa estudar, né? Não faz sentido para ele. Então, a maioria do estudante, ele vai ter essa percepção. Dependendo de classe social, obviamente que tem um direcionamento organizado, né, assim, talvez diferenciado, mas parece que o maior desafio é o estudante entender por que ele precisa estudar, para que isso é útil. São essas coisas que eu ouço. Né? Aonde que eu vou usar isso na minha vida? Aonde eu vou usar isso? Exato. E aí parece que ou o estudante com o núcleo familiar, com a rede de apoio, ou com profissionais de excelência, tem que lembrar ele do porquê que é importante. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um de 10 e um de 7. E uma forma que eu uso para provocar eles é que os meus pais, eles eram do Nordeste brasileiro e eles morreram analfabetos. Então, quando eu falo para o meu filho, olha, você com 9 anos, você lê melhor que o seu avô, você entende o privilégio que você tem? Aí eu vou bem no emocional, sabe? E às vezes funciona, mas eu acho que é isso. Então, assim, eu pego um contexto social meu, mas talvez é isso, fazer a similaridade de contextos. De entender o porquê de entender que você o porquê. está aprendendo, né? O que isso pode vir a gerar na sua vida, qual é o poder transformador do conhecimento. Sim. E aí a gente encontra as pressões, né? As pressões, elas vêm pela família, as pressões vêm por comparação, são diversas, não são? São diversas e são importantes, né? É como esse episódio da utilidade.
A minha filha, às vezes, ela tem que arrumar a cama todo dia. E no início ela não entendia por que ela tinha que arrumar a cama. E aí eu explicava pra ela, você tem que arrumar a cama porque a mamãe está pedindo pra você arrumar. Essa é a utilidade. A criança, muitas vezes, ela não tem maturidade de entender a utilidade das coisas. Então, elas têm que ser provocadas a fazerem as coisas por um senso de responsabilidade. Para desenvolver esse senso de responsabilidade. Porque daí a gente forma crianças e adolescentes fortes, né? Que sabem lidar com as pressões. Quando a gente olha para uma juventude enfraquecida, uma juventude que não sabe lidar com dificuldades, com sofrimentos, muitas vezes a gente observa que isso vem lá da infância. Né? Eu sempre trago essa expressão que é o alecrim dourado, né? Sabe do desenho? Para quem tem filho sabe, né? O alecrim dourado. A criança vai sendo tratada como um alecrim dourado, um alecrim dourado. Protegido de tudo e de todos. Protegido de tudo, protegido de todos os sofrimentos. Ele só faz aquilo que ele vê que é útil. Se ele não vê que é útil, ele não faz. Só que ele tem que entender que existe uma responsabilidade. E se tem um adulto pedindo, cobrando, ele tem que fazer. Sem muita explicação. Eu não fico explicando. Eu não arrumo a minha cama. A minha funcionária arruma a minha cama, mas a minha filha tem que arrumar a dela. Por quê? Porque eu conquistei isso. E nem tudo ela vai fazer igual um adulto. Não, tem coisa que é de criança, tem coisa que ela vai fazer e mamãe não vai fazer. Então ela tem que entender e ponto final. E aí você vai formando um adulto que é respeitador, que chega na escola, respeita o professor e que sabe lidar com essas pressões. Sabe lidar com a cobrança de uma prova, sabe lidar com o Enem, sabe lidar com um processo seletivo de uma carreira, né? Então eu acho que as coisas vão nesses pequenos detalhes. Se a gente vai tentando proteger muito, vai tentando criar muito ali com... Né? Eu não sei, eu sou um pouco antigona, sabe? A coisa meio antiga. Eu acho que o conhecimento... A gente aprende nas dificuldades. Eu acho que o conhecimento que nós, profissionais da educação, temos hoje em dia, ele tem que servir para contribuir com aquele ensinamento ancestral. Mas o ensinamento ancestral, ele é muito válido, que é o ensinamento de autoridade, é o ensinamento de legado. Então, os seus avós, os teus pais, os avós dos seus filhos, eles são analfabetos, mas eles trouxeram um legado, eles têm algo a ensinar. Então, eles têm que ser respeitados por isso, mesmo não tendo lá um conhecimento formal. Então, eu acho que tudo isso entra num contexto de fazer um adolescente, um jovem forte, que não vai apertar um botão e ficar forte. Ele foi construindo essa força, né? Essa força vem vindo de dentro para fora. Bacana, gente. Temos perguntinha da nossa audiência? Pergunta na tela. Vamos para a primeira participação da Maria Lúcia, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Maria, seja muito bem-vinda, sua consulta com hora marcada. Como diferenciar o cansaço normal dos estudos de um possível esgotamento mental ou burnout em adolescentes? Olha que pergunta interessante da Maria Lúcia. E aí, Marcelo? Aí a gente... porque é muito abrangente, né? Mas talvez um bom direcionamento é, primeiro, observar, né? Então, observar a criança, conversar com a criança, então, de diálogo mesmo. De fazer ali uma análise de percepção do que ela traz. Existem alguns métodos, né? Assim, ela muitas vezes não é popular, mas... muito mais fácil acesso, por exemplo, um desenho. Você pode desenhar como foi o seu dia, como que foi sua relação com seus amigos, com seus colegas. Parece que esse é um direcionamento. Em casa com os meus filhos, até por conta dos estudos que facilitaram, né, eu tento ser próximo aqui dela, né? Então, de ser direto. Então, ao invés de perguntar como foi o seu dia, a pergunta é: você apanhou na escola hoje? alguém realizou bullying? É verdade, porque é isso que ela está falando. Então, assim, a gente está tratando uma nova geração com uma comunicação assertiva, e isso não é negativo. Então, ao invés de a gente ficar florear, oi, filhinho, né? Então, oi, alguém tocou em você, alguém falou alto com você. Toda vez que eu converso com os meus filhos, eles trazem feedbacks, dependendo do assunto, que sim. Então, acho que no caso da pergunta, talvez realmente conversar, né, com a criança, analisar, talvez fazer perguntas mais diretas e, caso não conseguir, né, ali, respostas, né, procurar um profissional, um especialista, para tentar ali interpretar. O que pode estar acontecendo. Sim.
Eu acho que o que diferencia é a frequência. Então, eventos de tristeza, de cansaço, de esgotamento, eles vão acontecer com os estudantes, né? Especialmente adolescentes que estão enfrentando uma prova. Isso é perfeitamente normal. Inclusive, isso é parte deste processo. Eu sempre uso a analogia da lagarta, né? A lagarta, para ela virar borboleta, ela precisa se tornar uma lagarta. Ela precisa estar dentro do casulo e, às vezes, não é legal. Mas é a frequência. Então, quando a gente vê um estudante que por muitas vezes fica muito cansado, que por muitas vezes se queixa, que por muitas vezes é triste, fica amuado, que não consegue rir das situações mais corriqueiras, aí a gente já começa a ir para um quadro de burnout, de esgotamento e até uma distimia, né? Que seria um quadro de leve depressão. Então, o que vai diferenciar é a frequência e, nesse caso, quando a gente observa essa frequência, esse aumento de frequência, certamente um profissional deve ser consultado, né? Um psicólogo, um psiquiatra. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem um caminho de não retorno. O que é o caminho de não retorno? É quando uma conversa em casa com a família já não resolve mais aquele problema. Então, eu preciso de amparo profissional para entrar, às vezes, com um medicamento ou com uma terapia sistematizada profissional para aquele concurseiro ou estudante, né? Eu trabalho com concurseiros, então, para aquele estudante conseguir voltar ao seu centro, se restabelecer e retomar os estudos. Sabe um tópico dela, desculpa, que dá para a gente acrescentar como reflexão? E também fazer uma análise de percepção do quanto esse sofrimento, ou isso que a criança traz, ou o estudante em geral, é representativo. Eu falo por causa dos meus 2 filhinhos, né? Eles são muito espertos, né? E o meu filho, ele, por diversas vezes, a diretora ligava em casa porque ele estava com dor de barriga. Porque ele estava com dor de cabeça. E aí, numa conversa mais aprofundada, sabe o que a gente descobriu? Que ele inventava essa história porque queria ficar no videogame. Mas assim, e ele pegou eu e minha esposa, né? A gente demorou para perceber. Então, acho que esse olhar cuidadoso, né? Essa percepção de frequência, com certeza pode facilitar. Pode vir a fazer toda a diferença. Maria Lúcia, muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente essa sua angústia que nos ajudou e enriqueceu bastante o nosso bate-papo. Queria aproveitar, inclusive, esse gancho da Maria Lúcia para falar um pouquinho sobre a ansiedade por desempenho, né? Porque eu acho que é uma questão ainda mais nesse ponto, né? A gente se aproximando aqui do Enem. Essa semana deve estar sendo bastante decisiva para estes alunos que vão, né, se candidatar, que vão se aventurar nesse tipo de prova. E essa ansiedade por desempenho, queria entender um pouco por onde que ela caminha. Vamos lá. É normal ficar ansioso. Quem estudou muito vai ficar ansioso. Quem estudou pouco vai ficar ansioso. Então, normal, fato. ok? O que pode prejudicar a ansiedade pelo desempenho virar uma autopunição. Então, aquele estudante, ele ter quadros de choro, quadros de tristeza, quadros de bloqueio. Então, ele senta para estudar, não consegue. Aí, a gente já começa a vir para um quadro mais preocupante. Nesse caso, o que esse estudante tem que fazer? Conversar. Por isso que é importante, entrando na pergunta que abriu o programa, né, na enquete que está sendo feita com os telespectadores, inclusive poderiam votar aí, né? Votem nessa enquete, porque realmente aquela primeira opção é a melhor opção, não querendo direcionar aí a audiência, mas já direcionando. Boa. Você não precisa puxar assunto. Você como parente, né? Você como pai, como mãe, como irmão, você não precisa ficar puxando assunto. Que se você puxar muito assunto, aquele estudante vai ficar se retraindo cada vez mais, ele vai ficar acuado. Mas você se mostrar aberto, nem querer puxar assunto demais, nem se mostrar fechado. Por quê? Porque daí ele sente que tem um terreno fértil ali para ele poder conversar, para ele poder dialogar sobre isso, sem que ele reprima, mas sem também que ele tenha que desabafar daquela forma assim, sabe? Mãe, tá tudo bem? Sabe aquela coisa assim meio agressiva, que também vai prejudicá-lo. Então, essa ansiedade por desempenho, normal, não vamos problematizar, acontece. O estudante, o primeiro lugar do Enem, ele está se sentindo assim, e o último lugar do Enem também está se sentindo assim. Mas a gente tem episódios de tristeza que podem acompanhar, episódios de autocobrança muito fortes, e aí, nesse caso,
o amparo familiar pode fazer toda a diferença, porque é esse terreno fértil para esse estudante colocar para fora ou então se sentir acolhido, às vezes até no silêncio, né? A gente até acolhe no silêncio. Então, é levar numa naturalidade, né? Porque se eu ficar perguntando para esse estudante o tempo todo, você tá ansioso? Você tá ansioso? Você tá ansioso? Aí você vai gerar um problema. Você vai gerar um estudante ansioso, exatamente. Não tem nem como. Queria aproveitar, inclusive, isso que você trouxe pra gente sobre o olhar atento de quem está convivendo lado a lado, né? De quem está de fora, mas está ali, quer oferecer ajuda, não sabe muito bem como. Quais são os sinais, os indícios de que aquele estudante está sofrendo calado? Esse é um tema, ele é peculiar, né? Porque, assim, a gente tem, dependendo do nível do estudante, da faixa etária, ou esse do ensino médio, né, hoje acontece bastante alguns tipos de respostas de comportamento, né? Então, agressão ao corpo, né? Isolamento, tem algumas características que podem chamar a atenção, que pode envolver a própria estrutura escolar, né, de estudo, como outros elementos da vida do estudante. Mas talvez, acho que essas são as mais evidentes, né? O isolamento, né? E muita questão de estilo de roupa, né? Aparece bastante na clínica psicanalítica também. Estilo de roupa, mudança do corpo, porque aí a gente está... É muito complexo, obviamente, né? Porque são várias mudanças acontecendo ao mesmo tempo, e aí tem que tentar nessas mudanças, observar essas mudanças e ver o nível, o direcionamento que ela está realizando, né? Então, parece que esse é um caminho, assim. É observar, né, e entender. Olha, ele era tão assim antes e agora ele está mudando. O que será que está acontecendo? E aí, tentar, é claro, traçar uma forma de chegar próximo e conversar. Temos mais perguntinha da nossa audiência? Pergunta na tela. Então vamos lá, da Patrícia Duarte agora, de Florianópolis, Santa Catarina. Patrícia, seja muito bem-vinda à sua consulta. Olha só, meu filho de 14 anos reclama que não consegue dormir direito por causa das preocupações com a escola. O que eu posso fazer para ajudá-lo a ter ali um sono melhor? Vamos lá. Primeiro, como pai, como mãe, acompanhar o calendário escolar. Então, não olhar para o calendário escolar de provas e perguntar quando é que vai ser a prova. É todo santo dia, como é que foi a escola, o que você aprendeu, como é que foi o recreio. Então, como é que foi o recreio? Com quem você passou o recreio? E entender em que contexto ele está na escola. Se ele está sozinho, se ele está podendo conversar com alguém lá na escola. Porque se ele tem algum amigo na escola, esse amigo pode dividir essas preocupações com ele. E aí, observar esse calendário escolar, fazer com que esse estudante não se sinta sozinho, sabe? Nesse contexto de provas, atividades, oferecer ajuda. Quando a gente acompanha um estudante, quando a gente orienta um estudante, a gente percebe que a solidão é a raiz da ansiedade. Então, quando aquele estudante se sente sozinho, ele somatiza e isso se reflete no corpo, né? Ele engorda, ele emagrece. Isso se reflete no tempo do banho, aquele estudante não sai do banho. Isso se reflete no sono. Isso se reflete na apatia para atividades físicas. Ele para de querer treinar, ele para de querer fazer uma atividade física. Ele fica preferindo ir para o videogame ao invés de fazer um esporte. Então, tudo isso tem amparo na solidão. Quando você oferece esse ambiente de apoio, e é aquele apoio mesmo prático, não é assim, filho, tô te apoiando, tá? Tá tudo bem. Não. Filho, vamos pegar a apostila? Vamos estudar junto? Vamos entender isso junto? No começo, ele até pode não demonstrar nem dúvida, porque ele tá tão alienado que nem dúvida ele tem. É tudo grego para ele, braille, sabe assim, é tudo... E depois, quando ele vai começando a entender, ele vai tendo dúvidas. Então, esse amparo em casa, mas não é um amparo só na palavra, é um amparo nas atitudes. Destinar um tempo para estudar com ele, destinar um tempo para conversar com ele, fazer as refeições em conjunto, na prática realmente. Porque só perguntar, tá tudo bem?
ele vai dizer que está tudo bem, vai encerrar o assunto, vai reprimir e vai dormir. É isso que vai acontecer. Chegar à noite e não dorme. E além dessa excelente interpretação, a gente poderia considerar também, né, que foi muito interessante, que ele sofre, né, por antecipação. Então, ele não consegue dormir, que é um sintoma, porque ele está fixado em algo da escola. Então, parece que é até um sinal de excelência, né? Ele está tão preocupado, eu falei, será que é uma matéria que ele precisa realizar, algum desenho, algum texto? Então, dá a entender isso, que ele está preocupado com algo da escola e isso faz ele perder ali o direcionamento do sono, né? Porque ele está focado lá atrás. Precisa entender isso. Então, talvez nesse diálogo também, né, familiar, o que preocupa ele? Por que ele está... deixar ele falar, né? Deixar ele aberto para falar o que ele traz da escola que o preocupa. E talvez fazer algum movimento de palavra, alguma junção ali de ideias para ver exatamente o que... E, obviamente, procurar, né, ali a professora, a direção, para fazer um comparativo. Parece que esse é um caminho interessante. E tem muitas vezes que o simples fato da gente falar sobre algo que está ali nos angustiando traz à tona aquilo, ao nosso raciocínio, à nossa compreensão, e a coisa parece clarear um pouquinho mais, né? Ficar um pouco mais fácil. Sim. Isso é muito importante. Para você que está aqui gostando do nosso bate-papo, Consulta Doutor vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui formas, dicas de lidar com todas essas questões que estão aí batendo a porta dos nossos estudantes nesse período aí pré-ENEM. Gente, já estou te esperando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, segunda-feira, você já sabe, é o dia que a gente deixa ali reservadinho na nossa agenda para falar sobre saúde mental. E hoje estamos focados na saúde mental dos nossos estudantes, aproveitando aí essa data tão importante que já está se aproximando, que é a chegada do ENEM, gente, o Exame Nacional do Ensino Médio. Tem muitas pessoas encarando aí esse grande desafio. A gente vai trazer aqui informação de qualidade para orientar nessa reta final, nessa última semana, quais são os cuidados que devem ou não ser tomados, quais são as orientações que são importantes. Mas o bate-papo está muito além disso. Estamos falando, é claro, sobre a saúde mental dos nossos estudantes em diversas fases, em diversas idades e como os familiares podem auxiliar nesse grande momento. Afinal de contas, como a gente falou no primeiro bloco, muitos nem sabem ainda o porquê que eles estão estudando, quando que eles vão utilizar aquilo que eles estão ali tendo tanta dificuldade ao longo da vida. E aí, então, a gente está trazendo informação de qualidade para quem precisa. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária, estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Corre lá e já compartilha o nosso link de transmissão, porque agora já é o segundo bloco, já não temos mais tanto tempo, então o foco agora é a gente trazer informação objetiva, combinado? Te convido, é claro, a você participar aqui do nosso bate-papo. Encaminha pra gente a sua dúvida ou seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Lembrando que você pode encaminhar uma pergunta anônima. A gente vai tomar todo cuidado para não revelar a sua identidade. Só não deixe de participar, combinado? E a gente tem a nossa clássica enquete já em seus minutos finais. Entra lá no @consulta ao Doutor HitTV no Instagram para você responder essa enquete que está por lá aguardando pela sua participação. Vamos dar uma olhada agora na enquete. Cuidando da saúde mental dos estudantes, qual atitude é mais importante no apoio? Se mostrar aberto ao diálogo, criar e exigir ali uma rotina equilibrada, ficar atento a mudanças de humor ou não sei muito bem como que eu posso ajudar? Clica na alternativa que mais te representa. Para você que chegou agora neste exato momento, deixa eu só te apresentar quem são os nossos convidados desse bate-papo dessa tarde. Karine Valdrich, professora e auditora fiscal da Receita Federal, ela é especialista, gente, em métodos de estudo com foco em neuroeducação e também em desempenho de alta performance, que é isso também que daqui a pouco a gente vai tirar um pouquinho dela aqui, esse tipo de informação. E o Marcelo Barbosa, psicanalista, pedagogo, escritor e pesquisador. Aproveito para agradecê-los
mais uma vez, vamos lá, vamos entender, porque na minha cabeça existem alguns perfis muito clássicos de estudantes, não é, Karine? Queria que você trouxesse um pouquinho eles, para a gente também se identificar como foi lá na nossa época. Que perfis são esses? Esses perfis, o comportamento é infinito, né? Mas a gente consegue classificar os estudantes em 4 tipos. E isso nos ajuda a ter uma autoanálise quando a gente é o estudante e também ajuda a gente a lidar com o estudante daquele tipo, né? Então, o primeiro tipo é o estudante que ele acha que ele tem a força. É tipo o He-Man. Então, ele é o estudante que tem a força. E no começo, ele é muito empolgado. Parece um avião decolando, né? Ele decola. Quando ele chega lá em cima, que ele deveria fazer a viagem, ele cai. Ele perde a força rapidamente. Tá. Então, é aquele estudante que começa e para. Provavelmente a audiência vai identificar aí algum parente, assim, algum filho, assim, aquele primo. Super empolgado no começo. Super empolgado, depois ele desiste. Então, é o estudante do começa e para, né? Temos também o estudante que é muito focado em planejar. Então, é aquele estudante que, quando ele pensa em estudar, ele pensa em planejar. Ele não consegue agir sem um planejamento. E aí ele fica sempre tentando melhorar aquele planejamento, melhorar o planejamento, e aí ele se enche de planilha. Quando alguém pergunta como é que estão os estudos, ele abre uma planilha cheia de preenchimentos, mas será que na prática ele está estudando mesmo? Ou será que aquela planilha é quase um apego emocional? Esse é um outro perfil. Eu chamo de estudante do GPS, que parece um GPS de carro, né? Mas ele tem dificuldade de executar, de dirigir. Também tem o estudante que ele diz sim para todo mundo. Então, é aquele estudante que ele tem dificuldade de focar nas atividades dele, porque a mãe pede alguma coisa, ele faz. A avó pede alguma coisa, ele faz. A namorada pede alguma coisa, ele faz. Ele não prioriza o estudo, porque ele está sempre tentando agradar. Então, ele tem muito medo da opinião dos outros. Então, esse medo de falhar, esse medo de ser taxado como egoísta ou orgulhoso, faz com que ele tente agradar todo mundo e foque pouco no estudo. E, por fim, a gente tem o estudante imprudente. O estudante imprudente é aquele estudante que acha que é só sentar a bunda na cadeira no último mês e vai passar. Então, ele, ao contrário do GPS, ele renega o planejamento. Ele acha que não precisa planejar. Ele acha que é só sentar a bunda na cadeira e executar. Mas também não é assim, né? Precisa de um planejamento, precisa ter uma organização, uma meta de longo prazo. Então, esses 4 perfis são muito comuns. E eles são relacionados ao teste DISC, né? A uma análise de DISC, que é uma análise comportamental, desenvolvida pelo psicanalista William Maslow's, que é o mesmo psicanalista né, de Harvard, que desenvolveu o detector de mentiras, o polígrafo. Então, além de ter desenvolvido o polígrafo, ele desenvolveu esse teste, que se chama teste DISC, que originou essas classificações dos estudantes. E com isso a gente consegue identificar o que há de melhor e o que há de pior em cada um. Porque todos nós temos um lado desses que vai ter um lado bom e um lado ruim. Então, o nosso trabalho aqui é lidar melhor com isso. Entender qual é a nossa tendência e neutralizar o ruim e potencializar o bom. Certo? Olha só que bacana. E aí, com base nisso, então, eu consigo, por exemplo, pegar uma grande dificuldade que eu tenho, um traço que seja bastante forte, porém negativo, e ressignificar o meu processo de aprendizado. Com certeza. E acho que, além disso, quando se tem o sentido. Tá. Né? Por exemplo, do público-alvo que eu trabalho, que envolve estudante de escola pública, uma das frustrações, depois quem faz uma segunda ou terceira edição, é quando ele percebe que o que ele aprendeu na escola é incompatível com o exame. Que, na verdade, ele tem que estudar de forma mais técnica. Ele vai ter que procurar um outro caminho para suprir esse evento da qual ele quer participar. Então, eu ainda vejo, e vejo muito assim, o estudante no sentido que ele quer, né, entendendo o Enem como uma política pública, como um acesso ao ensino superior gratuito, né? E o que eu quero fazer com isso? Qual profissão eu quero seguir? Eu acho que quando o estudante, ele autodidata, né, ele sozinho ou com apoio familiar, né, e parental, ele consegue definir isso, né, aí ele já vai para esses perfis, né?
vendo qual que ele vai caminhar até ele acertar, pegar um time ali, um ritmo de estudo, porque o sentido já bateu. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu morei na Zona Sul de São Paulo, em uma das maiores favelas da América Latina. Sempre fui ensinado a receber e não a conquistar. E eu tive uma mudança com acesso a pessoas, né, que me mostraram esse tipo de caminho. E foi um tipo de acesso que, se eu não tivesse, eu ia ter muita dificuldade, porque eu até eu sabia o valor dos estudos, porque quem mora num ambiente de vulnerabilidade social é muito nítido o futuro. Então, ou você trabalha e estuda, ou você sabe para que caminho você vai. Só que eu aprendi que eu precisava disso de forma estratégica. Só que antes da estratégia, né, de planejamento de curto, médio e longo prazo, eu precisava ter um sentido. Então, eu quero estudar isso para isso. E aí, até ela falando, me passou umas memórias aqui de fases. Qual foi a frase que você ouviu que fez essa virada de chave na sua vida? A frase? Isso. Olha, foram várias, mas eu acho que a principal é que eu precisava quebrar uma herança cultural, social que a minha família tinha. Eu tinha que quebrar um ciclo, né? A minha linhagem parental, ela é preta, ela é parda, ela é branca, ela é pobre, ela é indígena, ela é nordestina e analfabeta. No dia que um professor me fez olhar para isso e falar, ou eu mudo isso, ou eu repito, aí caiu a ficha. Aí eu falei, não, eu quero, eu vou levar a sério, eu quero mudar a minha vida. E aí foi quando eu levei a sério e fui no processo de sublimação, né, para os estudos. Então, eu ainda acho que o sentido, ele vai trazer todos esses fatores aí de estudo, né? Ele vai nortear e reduzir, inclusive, o seu grau de dificuldade, né? A partir do momento que você tiver o sentido, aquilo ali vai, inclusive, te dar mais gás e mais força para que você siga adiante nele. Que bacana. Aproveitamos que estamos aí às vésperas do nosso Enem batendo a porta. Queria aproveitar esses minutos para a gente trazer, claro, orientações para quem está nos acompanhando, para quem conhece quem vai prestar. Como fazer, por exemplo, para lidar com a ansiedade da véspera? Quais são os cuidados que são necessários nessa última semana? Porque agora é aquela história, né? Quem estudou, quem não estudou, infelizmente, não tem mais como você adquirir tanto conhecimento em pouco tempo. Mas é focar na redação, é focar nas informações-chave ou é um momento de descansar? Não é momento de descansar. Agora, o estudo tem que ser autoprotetor. Você não vai agora pegar uma prova anterior do Enem e testar os teus conhecimentos, né? Faltando menos de uma semana para a prova, para se desestabilizar emocionalmente e ficar inseguro para o dia da avaliação. Então, o que você tem que fazer agora? Agora é o momento de trazer tudo aquilo que você estudou para a tua memória de curto prazo, que se localiza aqui na frente do cérebro, que é o lobo frontal. Então, você não vai mais se preocupar com o que você não estudou. Se você não estudou, você vai ignorar. Você vai focar no que você estudou. Então, aquilo que você viu. Você não tente agora estudar o que você não viu. Tente memorizar o que você viu. Então, agora não é hora de você se preocupar com aquelas últimas páginas do livro que não deu tempo. Não. Agora é hora de você pegar as primeiras que você estudou e que você acha que sabe, mas, na verdade, a gente ainda tem dúvida porque está na memória de longo prazo. Então, trazer isso para a memória de curto prazo. Como é que você vai fazer isso? Primeiro, pelas tuas anotações. Tá? Eu vou falar 4 maneiras de você fazer essa revisão. Primeiro, as tuas próprias anotações. Segundo, informações oficiais. Então, por exemplo, se algo que você estudou tem alguma informação oficial daquilo, alguma lei, algum aspecto formal, acesse isso também. Terceiro, dicas públicas. Estamos vendo agora, nessa reta final, muitos professores publicando muitos memorex, muitos bizus. Utilize isso. Eles estão selecionando isso. É uma coisa ótima. Utilize isso. E quarto, vídeos. Vídeos de professores, videoaulas, retas finais dos professores em vídeo. Por quê? Porque quando a gente está ansioso,
quando a gente está nervoso, quando a gente está travado, vir de forma passiva agrega. Então agora é a hora de, às vezes, você parar e só escutar. Não se preocupar muito em fazer alguma coisa. Para, senta, escuta um professor, a voz dele vai te acalmar. Nós somos seres humanos. Nós temos uma sinestesia. Essa sinestesia, ela é importante, gera confiança. Então, você escutar um professor que você goste, um professor que te traga essa confiança, você escutar as informações que ele está trazendo, as seleções que ele está fazendo do conteúdo. Então, tudo isso. Então, primeiro, suas próprias anotações. Segundo, informações oficiais. Terceiro, né, dados oficiais, são muito levados em conta na discursiva, na prova de redação do Enem. Terceiro, esses bizus que os professores fazem, escritos, fluxogramas, mapas mentais. E quarto, vídeos, aulas, lives dos professores que trazem esse suporte, né? Muitas vezes você está lá nervoso e tal, escuta uma live de um professor, uma aula de um professor, isso até acalma. Não importa, ele pode contar a piada do português, vai te acalmar. Por quê? Porque você tem confiança nele. Só isso já vai diminuir teu cortisol, melhorar tua respiração, que é o que importa para o dia da prova que está vindo aí. Então, essas 4 fontes têm que ser observadas. O que você não vai fazer agora? Questão difícil. Prova anterior. Não, agora não é a hora. Se proteja. Agora é a hora de você se fortalecer mentalmente, emocionalmente, intelectualmente e até fisicamente, né? Beber muita água, comer direito, não vai inventar de comer aquela maionese no buffet da esquina, faltando 3 dias para a prova, 4 dias para a prova. Então se proteja, se cuide nessa reta final. Bem, eu acho que além dessas excelentes dicas, programar um direcionamento do óbvio que muitas vezes o pessoal esquece, né? Separar a canetinha, verificar o local da prova, que é incrível isso. Chance para aquela caneta sumir de última hora. Exato. Separar ali, então, a água, a alimentação. E o foco é fazer, né? Saber, eu sei meu horário, eu sei o local e vou preparado para isso. E ficar antenado, por exemplo, para quem é a primeira vez que vai fazer o Enem, né? Existe algumas técnicas assim, né? Então, eu acredito que a professora com certeza deve trabalhar isso. O modelo da caneta, né? Você lê primeiro o enunciado. Então, existem algumas técnicas que pode-se fazer algum tipo de revisão, análise, porque a gente está falando de tempo, de carga horária, né? Do tempo que o cérebro vai estar focado ali. Mas o preparo agora é preciso ir. Então, o que eu preciso levar, aonde eu tenho que ir, e quando eu chegar lá, o que eu preciso necessariamente fazer. Visualizar isso. Porque é um processo segura, né? Exato. E eu queria entender, tem muitos especialistas orientando, por exemplo, para diminuir o uso de redes sociais nesse período, porque interfere, inclusive, na atenção que a gente tem, no tempo de atenção. Enfim, queria falar também um pouquinho sobre isso, como cuidar, porque muitas vezes a gente acha que a gente está entrando para desestressar. E não necessariamente. Sem dúvida. A rede social, ela exerce uma ativação de dopamina no nosso cérebro, que é uma resposta rápida. Essa dopamina, ela é muito importante, né, para o nosso cérebro. Qual é a função da dopamina no nosso cérebro? Ela é como se fosse o sangue correndo entre as sinapses cerebrais. Então, como é que o conhecimento é armazenado? Entre sinapses cerebrais, e essas sinapses, né, esses movimentos entre os neurônios, que chamamos de sinapses, elas acontecem por esse tratorzinho, digamos assim, que é a dopamina. Se você fica muito acostumado com uma resposta rápida, como a do celular, das redes sociais e tal, você vicia essa dopamina ela para de fazer efeito. E aí você não tem mais paciência e cognição mesmo para ler um texto longo, porque você está tão acostumado com um texto curto que você não tem mais aquela paciência. Aí você se cansa rapidamente e tem vontade de jogar aquela prova fora. Então esse é o primeiro ponto. Além disso, tem o aspecto da comparação, né? Agora, na reta final, tá todo mundo super bem, né? Ninguém vai postar que tá mal. Então tá todo mundo super bem, tá todo mundo naquela sala de aula cheia com o professor tirando foto. Então, eu recomendo o detox para todo mundo, adulto, jovem, geral, tá? Nessa reta final, o que eu faria? Consumo mínimo. Mínimo. Com hora marcada. Então, você já estudou, bateu tua meta diária, fez as tuas anotações, revisou.
15 minutos à noite, só para desestressar, de preferência, vendo algo que não tenha nada a ver, né? Entra num perfil lá se você gosta de futebol, entra lá num perfil de futebol, fica vendo os vídeos. Se você gosta de fofoca, entra lá numa fofoca, sei lá. Isso daí você tem que saber. Mas não consuma conteúdos relacionados ao Enem agora. Por quê? Porque em 99% dos casos não vai te fazer bem. Não vai ser uma dica produtiva, vai ser uma dica que vai te fazer se comparar, certo? E aí Ficar mais ansioso. ficar mais ansioso. E aí a gente tem que lembrar também que vai ter o pós-prova. Toda prova tem um pós-prova. E você tem que saber disso. Então, eu tenho uma frase que, pelo menos para mim, quando eu fiz a minha prova, me conforta muito, que é, quando a gente faz o possível, Deus cuida do impossível. Então, deixou nas mãos de Deus, tá nas mãos de Deus. Confia. Confia. Se for para ser, vai ser. Se não for para ser, ano que vem tem mais uma prova. Ah, é daqui um ano. Olha, quando você tiver 70 anos, um ano não vai fazer a menor diferença. Às vezes a gente se mata, se descabela por causa de um ano não vai fazer. Às vezes em um ano você vai ressignificar qual é a carreira que você quer fazer, você vai ressignificar qual é o caminho, vai aparecer um outro caminho. Então, este é o momento de você fazer o teu possível e saber que você vai deixar também o impossível nas mãos de Deus. E cuidado com o telefone, tá? Redes sociais, comparação, dopamina, tudo isso é gatilho de ansiedade. Vai ser ruim. Olha que bacana, gente. Um montão de dicas para você compartilhar com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu neto. Vamos conferir juntos o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Vamos à alternativa mais votada, 54% dos votos. Se mostrar aberto ao diálogo, na opinião dos nossos seguidores, é a atitude mais importante para apoiar um estudante. 25% criar e exigir uma rotina equilibrada, 17% ficar atento a mudanças de humor e 4% apenas não sabe como ajudar. Gostaria da sua avaliação a respeito do resultado dessa enquete, Marcelo. Interessante, né, o resultado ali. Bater um pouco, em geral, do que a gente falou, né? O diálogo é incrível, mas o diálogo, né? Que é essa estrutura, né? Emissão de mensagem, né? O outro ouvir, o outro parar para compreender. Porque às vezes, e nós pais, às vezes nós falhamos nesse sentido também, né? A gente fala com a criança ou com o jovem de forma diminuída. Né? Então, o diálogo tete a tete, né, de realmente ouvir, de compreender. Adulto. Então, eu acho que esse é o caminho. Então, o diálogo nesse sentido da comunicação aberta mesmo, de se compreender, de ouvir, de segurar, né, principalmente os nossos pais, quando vê alguns absurdos. E, a partir disso, detectar quais são, né, as falas, as dificuldades para verificar se consegue mediar, se eu preciso de apoio. Esse é o melhor cenário, o diálogo. Eu acho que o pessoal estava de olho nas suas dicas naquela hora que você falou, não tem a menor dúvida. Será que eu influenciei? Pode ser. Pode ser, mas o caminho foi bom, é isso mesmo. Foi ótimo, foi ótimo. Gostaria demais de agradecer a participação de vocês aqui, de todos esses insights, essa conversa maravilhosa. Espero que vocês aí do outro lado da telinha também tenham gostado. Aproveito para deixar os contatos da Karine Valdrich, professora, auditora fiscal. Ela deixa à sua disposição, gente, o Instagram, Karine Valdrich, para que você siga. Se ficou qualquer dúvida, aproveite, gente, o espaço, encaminha para ela a sua dúvida. Marcelo Barbosa, psicanalista pedagogo, deixa também à sua disposição o Instagram escritor_Marcelo_Barbosa. Mais uma vez, muito obrigada, gente, por esse bate-papo. Obrigada a você. Uma honra. Agradeço. E olha, desejo a você um excelente restinho de tarde. Amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã, gente.